Ursos hoje são alguns dos animais mais temidos e respeitados da natureza. Muitas culturas têm histórias sobre ursos grandes e poderosos que estão profundamente enraizadas em religiões e mitologias nativas. E nas áreas em que vivem, os ursos continuam sendo alguns dos animais mais grandes e intimidadores que existem. Os ursos também são um grupo de animais muito mais diversificado do que se pensa. O urso polar, o maior carnívoro terrestre do mundo, é um dos únicos animais que se sabe caçar ativamente seres humanos, enquanto o urso do sol, não muito maior que um labrador, é conhecido por se alimentar principalmente de mel, insetos, plantas e pequenos animais. Portanto, não deve ser surpresa que os ursos ao longo da pré-história eram ainda mais diversificados do que os que estão vivos hoje. Como muitos mamíferos, os ursos começaram sua vida evolutiva como criaturas muito pequenas que gradualmente se adaptaram para crescer massivamente em seus estilos de vida onívoros. Um desses ursos pré-históricos era um verdadeiro monstro, Arctodus, um gênero de urso de cara curta que viveu em toda a América do Norte durante a época Pleistocena. Este é um animal com o qual os primeiros americanos teriam se encontrado e competido por comida e abrigo. Hoje, vamos conhecer este urso gigante em toda a sua glória, examinando seu estilo de vida, aparência, dieta, sua importância para os primeiros humanos e sua eventual extinção. Junte-se a nós enquanto conhecemos o Arctodus, um dos maiores ursos pré-históricos. As duas espécies de Arctodus, Pristinus e Simus, eram membros da subfamília Trimartinae de ursos, que são conhecidos como ursos de cara curta, por causa de seus crânios rombudos e focinhos diminutos. O único membro sobrevivente desta subfamília hoje é o urso andino, ou urso de óculos, uma espécie vulnerável que vive principalmente nas montanhas dos Andes da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. Arctodus simis era a maior das duas espécies, com mais de 1,5 metro de altura nos ombros, quando andava sobre as 4 patas. Este urso teria mostrado seu tamanho imenso quando se levantava sobre as patas traseiras. No entanto, estima-se que poderia atingir uma altura de até 3,5 metros de altura ao fazer isso. Com os braços levantados acima da cabeça, poderia ter atingido impressionantes 4,30 metros de altura. Acredita-se que o Arctodus simis pesava cerca de 625 kg quando totalmente crescido, mas alguns espécimes excedem isso, pesando aproximadamente 950 kg. Um urso desses teria sido uma visão impressionante nas tundras e pastagens da antiga América. E esta espécie pode ter sido o maior mamífero carnívoro, para não mencionar o urso, que já viveu na América do Norte. Arctodus pristinus ainda era massivo, mas um pouco mais modesto. Este urso era geralmente do mesmo tamanho que um urso pardo moderno, mas acredita-se que os machos desta espécie estavam aproximadamente na mesma linha de tamanho das fêmeas de Arctodus simus. As estimativas de peso colocam este urso com uma média de cerca de 140 kg, mas alguns poderiam exceder muito isso, pesando aproximadamente 400 kg. Apesar do nome urso de cara curta, a face do Arctodus era proporcionalmente de comprimento muito semelhante aos ursos do gênero Ursus. São animais como o urso pardo e o extinto urso das cavernas da Europa. O nome vem da ilusão causada pela largura profunda do focinho e o osso nasal ligeiramente mais curto encontrado nos crânios dos ursos. Essa estrutura teria permitido aos ursos ter um excelente senso de olfato, com sistemas olfativos ampliados que teriam ajudado os animais a detectar comida de longe. Além do tamanho, a dentição desses ursos tem sido uma maneira-chave para os paleontólogos determinarem qual espécie de Arctodus eles estavam estudando. Os dentes do Arctodus pristinus eram menores e mais espaçados na boca, enquanto o maior Arctodus simus tinha dentes que estavam bem juntos com caninos maiores. Muitas reconstruções de artistas do Arctodus
retratam um animal com pernas proporcionalmente muito longas em relação ao tamanho do seu corpo. Porém, na realidade, os membros do Arctodus tinham o mesmo comprimento que os da maioria das espécies de ursos. Nas espécies vivas, o comprimento dos membros é geralmente obscurecido pela espessa pelagem que mantém o animal aquecido. Como o Arctodus geralmente tinha um tronco mais curto do que a maioria dos ursos, isso também pode ter sido uma ilusão anatômica. No final de cada membro do Arctodus havia uma colossal pata, muito mais longa e fina do que qualquer urso vivo. As trilhas de Arctodus descobertas em Oregon mostram que o urso tinha patas simétricas, sendo as duas da frente mais longas do que as duas de trás. Semelhante aos pandas modernos e outros ursos da subfamília Tremarctinae, o Arctodus possuía um falso polegar em seus membros anteriores que o ajudaria a manipular a vegetação ou potencialmente a auxiliar na escalada de árvores. Acredita-se que o Arctodus tenha sido um onívoro com um foco particular em matéria vegetal. Isso foi determinado a partir de estudos sobre como o animal mastigava, bem como a estrutura geral de seus dentes. O desgaste nos dentes de Arctodus conhecidos apoia isso, indicando que o animal estava comendo muitos tipos diferentes de alimentos, mas o dano geralmente sofrido ao comer carne e colidir com osso era relativamente pequeno. Como muitos ursos vivos, a dieta do Arctodus era complexa, e os ursos ficavam felizes em consumir de frutas e sementes até a carne de peixes e animais terrestres. Parece que a herbivoria era uma característica primária desses ursos, e que a carne só seria aproveitada oportunisticamente. No entanto, não se acreditava que o Arctodus fosse um predador comumente ativo devido à sua falta de agilidade, mas os indivíduos podem ter caçado quando a necessidade surgia. Marcas de mordida de Arctodus foram encontradas nos ossos de preguiças terrestres e mastodontes. Mas isso provavelmente ocorreu quando os ursos estavam vasculhando a carne de animais que já haviam morrido. Arctodus e seus restos estão intimamente associados a cavernas em toda a América do Norte, o que pode indicar que esses ursos se refugiavam nelas para hibernar durante os meses mais frios do inverno. Foram encontradas cavernas com marcas de garras gravadas nas paredes que só poderiam ter sido feitas por Arctodus, e algumas mostram evidências de que os ursos estavam construindo tocas para criar seus filhotes. Sabe-se também que esses ursos entraram em contato com os primeiros povos nas Américas. Alguns dos primeiros americanos foram o povo Clovis, caracterizado por suas pontas de pedra trabalhadas e passagem precoce para o continente através da agora submersa ponte de terra de Beríndia, entre o Alasca e o nordeste da Rússia. Um local, a interação mais antiga conhecida entre Arctodus e Homo sapiens, no marco do Lago Lubbock, no Texas, parece mostrar restos de Arctodus que foram coletados e abatidos por humanos primitivos. Essas pessoas se depararam com a carcaça de um Arctodus simus, que provavelmente sucumbiu a causas naturais, e salvaram tudo o que puderam do urso. Eles usaram sua pele e pelo para confeccionar roupas ou material isolante para seus assentamentos, enquanto usavam os ossos do animal para a produção de ferramentas. Mais do que provável, a carne do urso também foi consumida pela tribo. Interações posteriores entre os primeiros humanos e Arctodus mostram que essas pessoas estavam carbonizando os restos desses animais, provavelmente para se sustentarem das imensas quantidades de carne que poderiam ser extraídas de uma carcaça. À medida que os humanos avançavam mais para a América do Norte, eles teriam sido forçados a interagir mais com esses ursos gigantes. Os ursos logo se encontrariam em competição direta com os Homo sapiens por carniça, principalmente das enormes carcaças de mamutes e mastodontes, das quais ambas as espécies dependiam para se sustentar. Nem todas essas interações teriam terminado bem para qualquer uma das espécies. Quando os humanos chegaram às Américas, eles já estavam armados com pontas de pedra eficientes e lanças. Mas derrubar um desses imensos ursídeos não teria sido uma tarefa fácil, mesmo para um grupo de caça experiente.
Braços enormes e poderosos, com garras afiadas, dariam conta rapidamente de qualquer caçador que ousasse se aproximar demais. A segurança em números teria dado a essas tribos uma melhor chance de autodefesa. Mas este ainda era um animal massivo e perigoso que não hesitaria em reagir se seu espaço ou recursos fossem ameaçados. Até foi proposto que animais como o Arctodus poderiam ter impedido ativamente os humanos de migrarem para as Américas mais cedo do que fizeram. Arctodus era um residente estabelecido do lado americano da Beríndia e teria sido um dos animais mais grandes e perigosos do mundo na época em que os humanos começaram a atravessar a ponte terrestre. Os ursos das cavernas e ursos marrons da Eurásia já seriam difíceis o suficiente para lidar. Mas agora eles estavam entrando em uma terra cheia de ursos marrons e enormes ursos de cara curta que podiam ficar quase 4 metros de altura quando se levantavam para atacar. É uma teoria que se baseia em terreno instável e não foi formalmente aceita, mas ainda é considerada por alguns. Fósseis de Arctodus são, na verdade, relativamente comuns em toda a América do Norte e abrangem quase todo o continente. É fácil imaginar animais da Era do Gelo como o Arctodus, vivendo especificamente em regiões de tundra gelada ao norte, mas este era um animal que estava tão em casa nas grandes planícies quanto estava nas extensões do norte do Canadá. Entre os habitats preferidos por este urso gigante estavam densas florestas de pinheiros, tundra, cavernas, campos abertos, regiões montanhosas, florestas abertas, áreas úmidas, planaltos e litorais. Como a dieta do animal era massivamente adaptável, ele podia se dar ao luxo de viver em muitos tipos diferentes de ambientes, e certamente aproveitou ao máximo as regiões selvagens da América do Norte durante o Pleistoceno. Os ursos de diferentes regiões teriam encontrado uma ampla variedade de animais selvagens. Aqueles que viviam nas grandes planícies teriam encontrado enormes manadas de bisões e cavalos selvagens, bem como camelídeos e os famosos mastodontes. Gatos de dentes de sabre competiriam com eles por carniça, e antes da chegada dos humanos, a gigante ave do terror Titanos também o faria. As florestas teriam visto o Arctodus interagindo com ursos pardos, leões da montanha, lobos gigantes e várias espécies de preguiças terrestres, enquanto as regiões de tundra montanhosa eram lar de renas, bois almiscarados e carneiros de chifres grandes, com águias voando acima. Sabe-se que o Arctodus habitava uma enorme área, chegando tão ao norte quanto a ponta norte do Alasca, e tão ao sul quanto o sul do México. A maioria dos fósseis é encontrada nos Estados Unidos da América com maior densidade conforme se viaja para o oeste do país. Os poços de Alcatrão de La Brea, na Califórnia, são um local-chave, onde os ursos teriam vivido ao lado de toda a megafauna americana, chave vista por nossos primeiros ancestrais no Pleistoceno. Mas os estados centrais, bem como a Flórida, especificamente para Arctodus pristinos, são áreas particularmente ricas em fósseis. O Canadá, na maior parte, é relativamente carente em fósseis de Arctodus. Mas sabemos que os ursos estavam lá, mesmo que estivessem apenas de passagem em seu caminho para a Ediberíngia. Como mencionado no início deste vídeo, os ursos têm sido um grupo particularmente diversificado de mamíferos ao longo de sua história. Embora Arctodus seja talvez a espécie de urso antigo mais famosa, ao lado do Ursus spelaeus da Europa, o urso das cavernas, ele pode não ter sido o maior de todos. Como está hoje, o título de maior urso que já evoluiu é um empate muito próximo que ainda não foi concedido com confiança. Arctodus simus atualmente compete com Arctotherium angustidens, um animal potencialmente ainda maior que vivia na Argentina Central no mesmo período em que Arctodus vagava pelo norte. Este gigante se aproxima muito do tamanho do Arctodus simus, e os paleontólogos o colocaram medindo entre 3,5 metros a 4,30 metros,
quando de pé sobre as patas traseiras. Qualquer um desses ursos que fosse o maior dos dois seria o maior mamífero carnívoro terrestre de toda a história da Terra. Outro parente próximo do Arctodus, que viveu no mesmo lugar e época que Simus e Pristinus, foi o Tremarctos floridinus, um animal que estava ainda mais intimamente relacionado ao moderno urso de óculos. Com cerca de 2 metros de comprimento, este era outro membro principalmente herbívoro da família, que teria vivido geralmente muito mais ao sul do que o Arctodus, preferindo as regiões úmidas ao redor do rio Mississippi, bem como o norte do México. Fora das Américas, os ursos estavam conquistando o mundo ao longo do final do Cenozoico. Huracan, por exemplo, era um hipercarnívoro, um dos ursos mais grandes e perigosos que já existiram. Encontrado nas florestas do leste da Ásia, no meio do Pleistoceno, você pode se surpreender ao saber que o parente vivo mais próximo do Huracan é o Pacífico panda gigante. Outro parente antigo do panda era o diminuto Aluripoda microta, com não mais de 1 metro de comprimento. Primeiramente evoluindo no final do Plioceno, este urso se extinguiu muito antes de Arctodus aparecer em cena e teria vivido uma vida muito mais semelhante à de seu parente vivo do que o monstruoso Huracan. Alguns dos primeiros ancestrais do urso mal se pareciam com Arctodus. Urcevis almensis é o primeiro animal que pode ser taxonomicamente ligado aos ursos através da família Ursidae, mas você seria perdoado por confundir o animal como um parente de guaxinins ou wolverines. Com pouco mais de 1 metro de comprimento, Ursavice viveu na época Miocena da América do Norte, Europa e Ásia, cerca de 23 milhões de anos atrás. Provavelmente vivia nas florestas e tinha uma pelagem espessa para mantê-lo aquecido durante os meses de inverno. Ao contrário dos ursos modernos, ele tinha um focinho longo, quase canino, e uma cauda longa, uma característica ancestral que seria praticamente perdida nos ursos modernos à medida que começaram a crescer mais. Um parente posterior, mas ainda muito antigo dos ursos, era o Belusia, um gênero ainda menor que vivia nas florestas da Eurásia cerca de 19 milhões de anos atrás. Belusia começa a se assemelhar mais ao que consideraríamos um urso hoje, com um focinho mais largo e uma cauda mais curta. Ele cresceu até uns 80 centímetros. Estamos tão perto e ainda tão longe da antiga megafauna do Pleistoceno. Acredita-se que o Arctodus acabou se extinguindo devido a uma mistura de circunstâncias, que incluíam competição com outros animais, o desaparecimento de seu habitat, devido às mudanças climáticas no final da última era do gelo, e possivelmente baixa diversidade genética no pool de genes do Arctodus. Para aqueles com fascínio por animais pré-históricos, é quase de partir o coração que nossos ancestrais viveram ao lado desses animais magníficos até meros 12 mil anos atrás. Mas eles não estão mais presentes hoje. Voltando-se para o último parente vivo do urso de cara curta, o majestoso urso andino, podemos ver o quão incríveis esses animais devem ter sido em vida.